E quando nós às vezes tropeçamos é porque nós queremos fazer tudo sozinho, né? Queremos andar na frente de Deus, Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então eu vou ler aqui o capítulo 52 de Jeremias, a partir do primeiro versículo, né? Que diz assim, ó. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filho de Jeremias de Líbina. Aí diz aqui, olha, fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera a Joaquim. Então ele partiu para fazer as coisas que não era agradável a Deus. É que nem nós também, quando vamos fazer as coisas que não agradam a Deus, é onde vem a nossa queda e onde vem o cativeiro. Esse cativeiro significa que nós estamos sendo escravos daquela escolha que nós fizemos, né? Por nossos atos maus que não agradam a Deus, né? Então é muito perigoso quando nós buscamos as coisas por nossa conta, por nós mesmos, sem pedir uma orientação a Deus, a Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? E queremos fazer de nossa maneira. E a maneira das vezes, a maioria das vezes, nós escorregamos, caímos e passamos a viver esse cativeiro em nossa vida, né? E às vezes, quando nós estamos no cativeiro, nós falamos, oh Deus, por que está fazendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Não foi Deus. Foi nós que escolhemos errado. Fizemos as coisas erradas diante de Deus, tá bom? E o versículo de número 3 ele diz assim, sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de se rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, quando nós somos rebeldes contra Deus, contra o Senhor, a ira do Senhor vem contra nós, a mesma coisa que ela foi contra Jerusalém e Judá, a ponto de rejeitar a sua presença. Esse povo rejeitou a presença de Deus. A mesma coisa é nós. Se nós rejeitarmos a presença de Deus em nossa vida, nós vamos ser cativos. Aí diz a presença, né? Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Ele rebelou-se contra o rei da Babilônia. Quis fazer tudo da maneira dele, como ele queria. Isso a mesma coisa é nós, quando se rebelamos contra alguém, né? Se rebelamos contra uma pessoa, se rebelamos contra a igreja, se rebelamos contra um irmão, uma irmã, contra um pastor, uma coisa. Isso nós paga muito caro, porque isso pode vir nossa queda e pode vir também nós cair nesse cativeiro, né? Aí diz aqui, no versículo 4, diz assim, sucedeu que o, o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Mesma coisa assim é nós. Se nós se rebelamos contra a palavra de Deus, contra os mandados de Deus, os mandamentos de Deus, nós estamos afastando da presença de Deus, estamos afastando os anjos de Deus que estão ao nosso redor, e é quem diz a história. Só vem tranqueira. O que é tranqueira que fica em volta? Os anjos do mal, coisas que não prestam, né? Porque nós rebelamos contra a palavra de Deus. Aí é onde vem essa escravatura, né? Que nós passamos a ser escravo desse cativeiro em nossa vida.
E até nós se despertar, se acordar, nós temos padecido bastante, temos sofrido bastante. Então não podemos se rebelar contra as coisas de Deus, porque nós vamos pagar caro por isso. E se nós rebelar contra Deus, nós perdemos a força dos anjos, né? A força de Deus, Jesus Cristo Santo, e dos anjos também que vivem em volta de nós. Aí vamos ficar cercados por tranqueiras, que é coisas que não servem, coisas que não prestam. Principalmente os anjos do mal, né? Que tem muitos anjos do mal. Mas enquanto nós estamos na presença de Deus, nós estamos cercados também pelos anjos do bem. Os anjos que Deus manda nos proteger, nos guardar. Mas isso enquanto nós estiver em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Porque se nós rebelar contra a palavra de Deus, nós vamos perder toda essa proteção. Então nós temos que entender muito, buscar, orar, jejuar, falar com Deus, pedir direção a Deus. Tá bom? O Senhor sempre está nos protegendo, né? Sempre está do nosso lado, né? E aqui o versículo de número 5, ele diz assim, ó. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Ezequias. Ela ficou sitiada até ao 10º ano de Ezequias. Até o 10º ano a cidade ficou cercada. Ela ficou mandada pelo rei da Babilônia, né? É que nem nós também ficamos esse tempo todo quando se rebelamos, né? Não sabe até quando nós, uma hora, se arrepender, pedir um perdão a Deus e aprender que para nós se conduzir tem que pedir direção a Deus. Nós temos que ter propósito com Deus para nossas obras, para nossos atos, para nossos projetos. O primeiro passo é nós criar propósito com Deus, falar com Deus, pedir direção, pedir força, pedir coragem, né? Para nós se encorajar. O versículo número 6 diz assim: aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. Olha, tudo isso por uma rebelia que a pessoa teve. O povo passando fome, o povo passando necessidade, não havia nem pão para o povo comer naquela terra. Tudo por causa de um rei, Zedequias, que fez as coisas que não era a bem de Deus, que não agradava a Deus, né? Mesmo assim é nós também, porque tudo tem uma resposta. Tudo tem resposta. Deus pode dar a resposta do bem para nós, mas depende da nossa atitude também, pode dar a resposta da ira para nós. E quando a ira de Deus vem sobre nós, é sofrimento. Porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Não obedecemos os estatutos juízos de Deus, né? E aqui no versículo de número 7, ele diz assim: então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acamparem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Quando fugiu todo o povo de guerra, aqueles homens de guerra, quem se acampou? Os caldeus. Cercaram toda aquela cidade. Só que levaram tudo que tinha naquela cidade. Mesmo assim é nós. Quando nós não se rebelamos, não agradamos a Deus, nós vamos ser cercados pelo mal, pelos anjos do mal. Isso é a nossa casa, é o nosso viver, é a nossa família, porque nós não estamos
fazendo o que é bom para Deus, o que agrada os olhos de Deus. Tá? O versículo 8 diz assim: Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o lançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonaram. Olha, todo o exército trouxe tanta miséria para Jerusalém e para Judá, que o próprio exército dele abandonou ele, o povo que vivia com ele abandonaram ele. Mesmo assim é nós. Quando nós não agradamos a Deus, toda aquela proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, os anjos têm para nos proteger, eles também, não é que eles abandonaram nós que abandonamos ele, porque fizemos algo irregular que não agrada a Deus. E Deus tira essa proteção a nosso favor, porque nós desobedecemos a palavra de Deus, desobedecemos a Deus, né, como Ele quer que nós sejamos. Começamos a fazer coisas erradas, obras erradas, né, atitudes erradas, porque achamos que é o certo. Mas na hora de nós pedir, a quem nós vamos pedir socorro? Se a ira de Deus veio contra nós. Se o exército de Deus nos abandonou, nos deixou, por causa da nossa rebeldia. Então, meu irmão, quando nós queremos fazer projeto, a primeira coisa é um pacto com Deus. Pedir sabedoria, visão, orientação, força, coragem, mas trabalhar com o que Deus está nos mandando fazer, né? Tá? Então, isso é muito importante. Aí o versículo 9 diz assim: Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amatá, e este lhe pronunciou a sentença. Você já pensou por nossos erros, nossas maus obras, nossos erros, Deus pronunciar uma sentença para nós? Já tirou todo seu exército que nos protege, que nos guarda, que nos livra. Ainda nós vamos ser sentenciados. Sabe que a sentença que Deus dá para nós através do erro é perdição. Porque nós, na história, não vamos ser mais família de Deus. Vamos ser um filho do pecado, né? Um filho da perdição. Que apoio nós temos? Nenhum. E vamos ser cativos do mal. Vamos viver nesse cativeiro do mal, igual viveu Jerusalém e Judá. Amém? O versículo de número 10, ele diz assim: Matou o rei da Babilônia os filhos de Ezequias, olha, à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. O rei da Babilônia matou todos os filhos de Zedequias na própria vista dele e não fazer nada, não poder fazer nada. Por quê? Fez coisas que não agradavam a Deus, coisas que não eram certo para Deus. Mesmo assim somos nós também. Mas é diferente, porque no mundo espiritual nós estamos matando a nossa alma, né? Não é que ninguém vem matar nossos filhos. Nós estamos matando a nossa alma. E uma alma morta diante de Deus, ela é jogada na perdição. Então, é muito importante nós saber
pedir a Deus, falar com Deus. Qualquer coisa que nós imaginar que vamos fazer, já vamos logo entregar na mão de Deus. Vamos pedir direção para não acontecer o que aconteceu com Ezequias, né? O versículo número 11, ele diz assim, ó. Vazou os olhos, ó, e furaram até os olhos de Zaqueu. Olha que mal ele trouxe para a vida dele, porque não agradou a Deus. Suas atitudes foram desagradáveis diante de Deus. Além de matar os filhos, furaram os olhos dele. Vazou, né? Secou ele, furou os olhos dele. Atuou com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e o conservou no cárcere até o dia de sua morte. Já pensou o que acontece com uma pessoa que desagrada a Deus? Levou ele para o cárcere até o dia da morte, ele preso ali, sendo escravizado ali, preso e cego, e ainda perdeu todos os filhos. Você já pensou no dia do grande juramento, o grande julgamento do trono branco de Deus? Nós ser lançado num cárcere eternamente, que é o lago de fogo. Porque lá não é mais morte. Vai viver eternamente o espírito vivo, mas no mal, no lago de fogo. Tudo porque não agradamos com nossas atitudes a Deus durante nossa vida terrena, durante que nós vivemos aqui na terra. Olha o exemplo de Zedequias. Mataram os filhos, cegaram ele e ainda deixou num cárcere privado até o dia da morte, mas está referindo à morte terrena, enquanto estiver na terra. Mas o pior ainda é a morte da eternidade. É o cárcere da eternidade que é para sempre no sofrimento. Tudo por não agradar a Deus. Fazer as coisas contra a vontade de Deus. Tá, meu irmão, minha irmã? Isso daí é o que causa em nossa vida. Sofrimento, tortura, dor, angústia. E no dia do julgamento, pior ainda, se for lançado no cárcere eterno, que é o lago de fogo. Desagradar a Deus com nossas atitudes, nossas obras, é buscar o cativeiro, é ser cativo do mal, da dor, da angústia. Olha o que aconteceu com Zedequias. Além de ser escravizado, os filhos mortos na frente dele, os olhos dele furados, cego e preso até o dia de morrer. Agora, o pior é a morte da eternidade, né? Que vai ser eternamente. O versículo número 12, ele diz assim: no 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Versículo 13. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Olha o castigo que Jerusalém recebeu. Queimar a casa do Senhor, as coisas do rei, tudo que pertencia a ele queimou tudo, acabou tudo. Por causa de não agradar a Deus. Por causa de fazer as coisas contra Deus. E aqui o versículo 14, ele diz assim: todo o exército
dos cadeus que estava com o chefe da guarda, derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Aí eu faço uma pergunta, meu irmão. Que muro nós temos em volta de nós? Qual o muro que você não quer que ele seja derrubado na sua vida? É os muros da proteção de Deus, meu amigo. O muro da segurança que Deus dá para nós. Esse muro não pode cair, irmão. E às vezes, quando nós fazemos as coisas que não agradam a Deus, esse muro vai derrubado. E quando o muro é caído, nós estamos além. Nós estamos sem proteção. Estamos sem proteção. Não deixe o mal derrubar o muro que te protege diante de Deus. O muro que te guarda diante de Deus. Porque se esse muro for derrubado, nós estamos relentos, estamos sem segurança. E esse muro ele cai quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, coisas pecaminosas, as iniquidades, né? Fazemos o mal. Então esse muro de proteção vai derrubado. Que nem foi derrubado o muro de Jerusalém. Né? E o versículo de número 15, ele diz assim: dos mais pobres do povo, e o mais povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nabuzadarã, o chefe da guarda, levou cativo. O resto de pessoas que ficaram lá em Jerusalém, o chefe do exército de Nabucodonosor levou todos cativos. Levaram todos os cativeiros. Por culpa de uma pessoa chamada Zedequias, porque desagradou a Deus. Porque fez as coisas que não agradavam a Deus. Mesmo assim, é nós também quando desagradamos a Deus. Tudo que nos pertence, o inimigo tira. Tudo que pertence, o inimigo derruba, o inimigo devora. Não deixe você perder o que Deus te deu, o que Deus colocou em tua vida. Porque tudo que vem da mão de Deus é sagrado, é santo, né? Nós temos tesouro com o que Deus dá, mas sempre fazendo também a obra de Deus, que alegra Ele, de acordo com o que Ele quer. Não como nós queremos, para não acontecer o que aconteceu com Judá e Jerusalém, por causa de um homem chamado Zedequias. Viu como uma pessoa mal traz traz uma perdição para todo lugar, para toda uma nação? Esse muro pode ser sua casa. Essa nação pode ser sua família, quando desagrada a Deus. Pode se transformar que nem um Jerusalém, ser dominado pelo inimigo, sua casa, sua família, você também. Tá, irmão? Não desagrada a Deus. Não faça as coisas o contrário do que Deus quer. Porque a ira do Senhor vem. Amém? O capítulo, aqui o versículo 16, diz assim: porém, dos mais pobres da terra deixou Nabucodonosor, o chefe da guarda. Ficaram alguns para vineiros e outros para lavradores. Vineiro, plantador de vinha, né? E ser lavradores de terra. Os mais pobres
que aqueles que eles acharam que eram mais pobres, que não tinham valor, que não podiam mais com nada, fica aí, se vira. Entendeu? Por causa de um homem não agradar a Deus. O versículo 17 ele diz assim: os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor. Meu irmão, não deixe o inimigo cortar a coluna de Deus que está sustentando. A coluna de Deus que está segurando sua casa, que está segurando sua família. Não deixe me cortar, não deixe me derrubar. Como também o suporte e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Meu irmão, não deixe o inimigo destruir sua vida. Não deixe o inimigo invadir sua casa e levar tudo dentro de sua casa. Principalmente as coisas que pertencem a Deus. Não deixe o inimigo levar. Não faça nada contra a vontade de Deus. Amém? O capítulo 19 ele diz assim: tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso, as taças, tudo quanto fosse de ouro e de prata. Qual é o ouro e a prata de sua vida? O que você tem em sua vida com ouro e prata? Não deixe o inimigo tomar. Não deixe o inimigo levar. Mas não desagradar a Deus. Porque se desagradar a Deus, as coisas preciosas que você tem na sua vida, sua família, seu lar, tudo que você tem, inclusive você, o inimigo pode levar. O inimigo pode destruir. Não desobedeça a Deus. Não faça as obras que Deus não quer que faça. Amém, meu irmão? O versículo 20 ele diz assim, ó, quando as duas colunas ao mar e ao suporte que Salomão fizeram na casa do Senhor, o peso do bronze de todo estes utensílios era incalculável. Qual é a coisa incalculável em sua vida que você tem, que não, você não vende nem quer perder por preço nenhum? É seu lar, sua família, a sua alma, a alma de seus filhos, a alma de sua esposa. É isso que não tem coisa que pague. Então não desagrade a Deus, para não perder tudo isso. Não faça as obras que Deus não quer que faça. Não pratique as obras contra a palavra de Deus. Porque o inimigo vem e derruba tudo. O inimigo não ajuda a construir. Ele avança e destrói. Tá? Mas enquanto nós tivermos a proteção de Deus em nossa vida, nossa família, nosso lar, nossa vida não será roubada. Nossa alma não será roubada pelo inimigo. Nossas coisas que Deus nos deu é preservada, é guardada. Não deixe o inimigo tomar de você. Não faça as obras que Deus não quer, não desagrada a Deus. Porque senão, quem vai mandar em tua vida é o inimigo. Quem vai destruir tua casa é o inimigo. Quem vai destruir tua família é o inimigo. Quem vai destruir sua própria vida
E o mais precioso que nós temos, sabe o que é? Nossa alma. Mas ela pode ser destruída pelo mal. É só nós desagradar a Deus. Amém? O versículo de 22 ele diz assim: sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada um era de 5 covados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Versículo de 23. Semelhantemente a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados, as romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Versículo 24. Levou também o chefe da guarda e Saraias, sumo sacerdote, e a sanfonia, segundo secretário, e aos 3 grandes guardas da porta. É isso que você quer, meu irmão, minha irmã? Que o inimigo venha e tire tudo que você tem, destrua tudo que você tem. Com certeza nós não queremos. Mas o dia que nós desobedecer a palavra de Deus, desobedecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus, o juiz de Deus, nós estamos perdendo tudo isso. Não deixe o inimigo entrar em sua vida e tirar todas as coisas preciosas que você tem na sua vida, principalmente a sua alma, seu lar, sua família. Continue fazendo as coisas que agradam a Deus. Continue fazendo as obras que Deus colocou para você fazer. Que Deus colocou para nós fazer em nossas mãos. Porque o dia que nós desagradar a Deus, tudo isso será tomado pelo inimigo. Tá, meu irmão? Não vamos desagradar a Deus. Deus nos ama. Deus tem amor por nós. Deus tem compaixão por nós. Deus tem misericórdia por nós. O inimigo só tem destruição. Só tem desavença. Só tem o mal. Não troca as coisas de Deus pelas coisas do inimigo. Amém? Quero agradecer a Deus pelas palavras nesse momento que Deus me deu, Jesus Cristo Espírito Santo. E que todos tenham entendido, compreendido a palavra que está no livro de Jeremias 52 até o capítulo 24. Não vamos ser um Zequia na vida. Vamos pedir direção a Deus. Vamos pedir visão a Deus para nós não fazer as coisas que desagradam a Deus. Porque no dia que nós agradar a Deus, o inimigo nos devora. O inimigo tira tudo que Deus deu em nossa vida. Amém. Fica todos com Deus, que Deus abençoe cada um. Deus glorioso e eterno Pai, entra no meio de cada família, glorifica, santifica. Entra em cada lar, Senhor, trazendo libertação, trazendo cura, proteção, força, coragem, para nós vencer o inimigo, não sermos vencidos por inimigo. E assim eu peço a Deus que nos fortaleça, nos doutrine, nos ensine, nos dê visão, para que aprendemos a administrar as coisas que o Senhor tem colocado em nossa vida, em nossas mãos. Amém? Principalmente a nossa alma, para que não seja deteriorada, não seja devorada pelo mal. Que Deus abençoe a cada ser humano, abençoe cada lar, cada família. E assim eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por esse momento dessas palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
abençoa nossa nação. Amém e amém.